Existem marcas tão marcantes que ao invés de nós chamarmos aquele produto pelo nome do produto, nós chamamos pela marca, mesmo que aquele produto seja de outra marca. Isso é um caso clássico de metonímia. Metonímia nada mais é do que uma figura de linguagem, quando uma palavra é substituída por outra. Neste caso, então, como podemos ver aqui, temos cereal, não sucrilhos. Mas muitos chamam cereal de sucrilhos, mesmo sendo de outra marca. Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Grace e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo contém muitas marcas, no qual nós colocamos como nome de produto. Algumas delas vão te surpreender, viu? Porque você nunca iria imaginar que aquele produto tinha outro nome. Já que estamos com ela aqui, vamos falar da Quiboa, né? Fiquei sabendo que é regional. Na minha região, nós nos chamamos de água sanitária e sim de Quiboa. Poxa, a Quiboa acabou para limpar o banheiro. Preciso comprar mais Quiboa. Aí chega no mercado, não tem Quiboa da marca Quiboa, compra de outra marca, mas continua chamando de Quiboa. A Quiboa já existe há mais de 70 anos. Em outras regiões do Brasil, como em São Paulo, por exemplo, se chama a água sanitária de Cândida. E sim, gente, Cândida também é uma marca. Essa aqui eu amo. Quem que chama goma de mascar de goma de mascar? Ninguém, a gente chama de chicletes. Que vontade de chupar um chiclete. Ai, compra lá uns chicletes pra mim. Aí a pessoa vem com um babalu, entendeu? Mas sim, gente, chicletes é uma marca. O nome do produto é goma de mascar. Ai, que fome, vou fazer um macarrão instantâneo. Não, ninguém diz isso. Vou lá fazer um miojo. Pois então, minha gente, vos apresento o macarrão instantâneo, mais conhecido como miojo, que é uma marca. Eu sei que você ainda deve estar pensando nos chicletes, pois é, mas você ainda não viu nada. Nós chamamos isso aqui de isopor, certo? Errado, isopor é marca também. Isso se chama poliestireno expandido. O clássico Bombril. Fulana, tem Bombril pra eu arear essas panelas aqui? Tem sim. Aí vai lá e tira da gaveta outra marca de esponja de aço. Lâmina de barbear? Não, Gillette. Mesmo sendo de outra marca, a gente vai continuar chamando de Gillette, não tem como. Agora você imagina o poder dessas marcas, né? Porque para elas ficarem grudadas na nossa mente de tal forma. Então a gente associa logo o nome ao produto. Amido de milho, muito conhecido como maisena. Achocolatado? Não. Ai, que vontade de tomar um Nescau. Aí entra uma competição, né? Nescau ou Toddy, qual é melhor? Eu sou do time Nescau, e você? Curativo adesivo, mais conhecido como Band-Aid. Me diz aí se alguma vez você chamou isto aqui de hastes flexíveis, porque eu não, pra mim é cotonete, independente da marca. Velcro? Não. Fecho aderente. Velcro também é marca. Mas calma, porque pode piorar. Tupperware. Essa aqui muita gente sabia, né, que Tupperware é uma marca de potes de plástico, ou não? Ou você chama qualquer pote de Tupperware? Eu não tenho nenhuma Tupperware na minha casa, pelo menos não da marca. OB é uma marca e o produto é absorvente interno. Mas eu sei, OB acaba sendo mais rápido, prático e simples de lembrar, né? Hoje não tanto, mas antigamente a minha mãe, a minha avó chamavam absorvente de Modis. E Modis é uma marca muito antiga de absorvente. Inclusive a história do Modis, a história do absorvente é muito interessante. Logo eu faço um vídeo completo disso aqui. Sabe o rímel que a gente passa nos olhos? Então, a máscara de cílios, esse é o nome do produto. Rímel é o nome do inventor da máscara de cílios, Eugene Rímel. Eu sei, essa aqui é muito surpreendente, mas pode surpreender muito mais do que eu tenho para mostrar lá na frente. Tem uma aqui que você não vai acreditar. Vamos para ela agora? Nosso querido Zipper. Pois é, gente, Zipper é uma marca. Zipper não é o nome desse produto. Isso aqui eu acredito que se você não nasceu numa família de costureiras que falam fecho eclair, você com certeza não sabia dessa, né? Mas agora se tua família ali tem uma costureira ou outra, você já deve ter escutado. E não é fecho eclair, é fecho eclair. São duas palavras, tá? Como assim o Wi-Fi não se chama Wi-Fi? Pois é, o Wi-Fi é uma marca de uma rede sem fio. E é claro que a gente vai continuar usando Wi-Fi, né? Chegar na casa de alguém, tem Wi-Fi aqui? Ah, claro, tem, pega aí a senha e tal. Quem que chega e fala, tem rede sem fio por aqui?
Algumas pessoas têm costume de chamar iogurte de Danone. Não é o meu caso, não é o caso da minha família aqui, mas eu conheço pessoas que chamam iogurte de Danone. Mas Danone tem uma grande linha de produtos, porque é uma marca. Sabe o Xerox que a gente tira fotocópias? Pois então, Xerox também é a marca da máquina que faz fotocópias. A primeira ideia da máquina de fotocópia surgiu lá em 1939. Evoluiu e lá em 1959 surgiu a Xerox 914. Primeira copiadora automática, algo revolucionário. Em 1920 surgiu o Band-Aid. Em 1921, a Johnson & Johnson começa a venda comercial da marca Band-Aid. A história do zíper, eu quero trazer ela bem completa aqui para vocês no canal, mas para vocês terem uma ideia, ela surgiu lá em 1851. Mas por que isso aconteceu com tantas marcas? Um produto pioneiro, né? Um dos primeiros a ser lançados no mercado, com um nome curto, fácil, um nome marcante, que vai ficar na mente das pessoas como chicletes. Um marketing agressivo, com a falta de concorrentes no início, todo esse combo fez com que marcas se tornassem dominantes, fossem referência em um determinado nicho. Não é nenhum nicho, né? É um produto muito específico, como cotonetes, hastes flexíveis. Xerox, por exemplo, tem um nome tão marcante que as pessoas simplesmente esquecem de dizer fotocópia. Tem, inclusive, diversos outros produtos que eu acabei não mencionando aqui. Mas aí, qual foi o produto que mais te surpreendeu e que você nunca imaginou, que você sempre chamava o nome da marca? Eu fiquei muito chocada com zíper, que na verdade é fecho eclair, isopor, que é poliestireno expandido, e o tal velcro, que na verdade é um fecho aderente. E esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, manda pra alguém pra ela ser surpreendida, ou solta essas informações numa mesa ali pra você parecer muito inteligente. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.